Então, uma boa tarde a todos, uma boa noite, família que está falando de Luxemburgo. Esse é o nosso primeiro encontro do Grupo Encontro Sistêmico desse ano de janeiro de 2024, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu, de antemão, assim como eu falei com a Cássia hoje de manhã, onde nós fizemos uma live falando sobre o Janeiro Branco, eu também quero desejar para a Daniela que esse ano que ela trabalhe muito, que a nossa parceria seja para sempre. Eu não a conheço a Dani pessoalmente, mas que não vai faltar oportunidade, porque ela mora aqui no estado aqui do interior de São Paulo, Marília, que eu acho que é assim né, que se fala. E eu te desejo tudo aquilo que há de melhor que a espiritualidade possa te proporcionar. E para todos aqueles do grupo Encontro Sistêmico, eu também estendo tudo aquilo que também que há de melhor, mais um ano aí juntos, nessa prática de tomada de consciência, de transformação e de ressignificação na vida, que esse trabalho proposto por esse grupo, aonde que semanalmente, assim como eu e alguns terapeutas, a gente faz meditações, práticas, constelações e palestras, e tudo aquilo para o nosso próprio benefício e para que vocês também possam gratuitamente também se beneficiar um pouco desse nosso trabalho que a gente realiza aqui. Então, Dani, eu quero te dizer que eu estou muito feliz com esse retorno do grupo, por saber que, né, que por mais um ano a gente possa contar um com o outro, porque a gente não faz nada sozinho, e eu tenho como missão de vida de propagar esse trabalho com o qual a gente realiza, sabe? De levar a terapia para o mundo. E você também faz parte disso, como todos que estão aqui, dentro da sua maneira, sendo terapeutas ou não. É, é esse compromisso que a gente possa ter com a gente mesmo de autocuidado, de amor, de consideração, de respeito, que um trabalho terapêutico pode proporcionar para a gente. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Marcelo Mendes, eu sou terapeuta sistêmico constelador familiar, eu estou me formando ainda em psicanálise, então talvez aí um futuro psicanalista, já estou já na parte de supervisão, e eu estou aqui hoje com essa proposta, junto aqui com a Daniela Camacho, que daqui a pouco também ela vai se apresentar, onde que aos domingos ela faz uma meditação, ela faz qualquer um outro movimento, que eu não sei o que ela preparou para a gente, mas no final de quando ela fizer a prática que ela veio fazer, realizar hoje, eu no final eu faço um sorteio com o grupo e a gente sorteia alguém que queira ser cancelado e nisso a gente faz um trabalho de cancelação de grupo, que é muito bom. Então, todo mundo, uma boa tarde, bem-vindas e estamos aí juntos. Agora tudo com você, Dani. Abre o seu áudio, Anny, seu áudio está fechado. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gratidão, Marcelo, por estar aqui. Boa noite para quem está em outro país, nos ouvindo, participando aqui desse encontro com a gente. Tudo aquilo que você desejou para mim, eu desejo para você, Marcelo, para nós do grupo, para todos nós, né? Esse ano a gente aí está com uma energia do número 8. Esse ano a energia 8 é o infinito, são as infinitas possibilidades que a gente tem, é uma energia muito forte, né? O 8, então vai ser um ano muito bom para todo mundo. Basta a gente saber usar a nossa energia, né? Onde a gente canaliza a nossa energia, é um ano da potência. Então, para onde eu vou canalizar essa minha energia, né? Para minha sombra, para as minhas crenças, vou transmutar isso em luz, vou potencializar minha sombra em luz, sabendo que ela existe, mas potencializo na luz, aceitando que ela existe, trazendo ela comigo, mas sabendo canalizar essa energia para a luz, né? Esse ano é um ano muito forte, né? De energias muito boas e potencializadas. Eu sou a Daniela Viana Camacho, assino Daniela Camacho como terapeuta, sou reflexologista, consteladora familiar,
trabalho com programação neurolinguística e também sou professora de meditação, né? E hoje, para a gente começar, eu vou trazer uma meditação até rápida, para a gente se conectar com essa energia do grupo. Somos todos um, estamos todos conectados, para a gente se conectar, para a gente se sentir, para a gente estar mais presente, mais aterrados aqui no grupo, com essa energia, né? Potencializando aí depois o trabalho do Marcelo, com a constelação que ele vai fazer, com a técnica que ele vai usar, tá certo? Essa meditação vai ser uma meditação até rápida hoje, vai ser mais uma meditação de conexão com o coração, uma meditação para a gente se conectar com o que está aqui, com o nosso amor, com a nossa luz, com a nossa potência, é aqui que ela, né? É aqui que ela vive, né? A nossa essência mais divina. Então, eu vou pedir para vocês, quem não puder sentar, não tiver como sentar, fica onde está, no lugar onde está, mas ajeita o seu corpo, tenta alinhar o seu corpo, deixa o seu corpo reto se estiver deitado, né? Deixa ele alinhado, deixa o osso alinhado com a coluna, alinha tudo, estica seus pés e relaxa. Quem puder sentar, deixa o pescoço assim, elevado, alinha os ombros, a coluna, deixa a coluna ereta, coloque a planta dos seus pés no chão, né? Sinta o chão, sinta essa energia. Ah, eu moro em prédio, não tem problema, coloque seus pés no chão, ok? Se onde você tiver frio, precisar ficar calçado, de calçado, não tem problema, tá? Mas coloque os seus pés no chão para a gente fazer essa meditação, ok? Então vamos respirar ainda com os olhos abertos, puxa o ar, enche o abdômen de ar, solta toda a tensão, mais uma vez, enche o abdômen de ar, solta. E mais uma vez. E solta o ar. Lentamente feche os seus olhos, devagarzinho. Vai soltando e relaxando a sua cabeça, a musculatura do rosto. Solta a musculatura do rosto, sua boca. Vai soltando o peso do rosto, relaxando. Pescoço, vai relaxando o seu pescoço. Sente o seu corpo. Sente o seu corpo relaxando devagarzinho. Então, a cada instrução minha, perceba seu corpo, seu pescoço relaxando, seus ombros, relaxa e vai respirando do seu jeito. Relaxa o braço esquerdo e conforme você vai relaxando, você vai sentindo o seu braço mais pesado. Coloque suas mãos palmadas em cima das suas pernas, quem estiver sentado. Quem estiver deitado na lateral do corpo. Agora imagina e sinta o seu braço direito relaxando. Respira do seu jeito, do seu modo, não precisa julgar, nem se preocupar com o seu corpo, só permita sentir esse relaxamento. E os seus braços agora ficam pesados, pesados, e você está indo muito bem no processo de relaxamento. Agora o seu peito relaxa. Relaxa seu tórax, sua coluna. Permita que esse relaxamento vai descendo, relaxando o seu abdômen. Sinta o seu corpo nesse processo de relaxamento.
Vai respirando e se permitindo. E você está indo muito bem nesse processo. O seu quadril relaxa. E quando esse relaxamento chega até o seu quadril, tenta sentir o seu corpo onde você está deitado, sentado, como se o seu corpo estivesse afundando, como se esse local que você tivesse se integrando ao seu corpo e o seu corpo vai relaxando cada vez mais e mais e mais. Você está indo muito bem. Esse relaxamento desce para as suas pernas, tomando conta das suas coxas. Permita sentir esse fluir do relaxamento. Seus joelhos relaxam e você está ótima nesse processo. A sua panturrilha relaxa. Isso. E os seus pés relaxam. Seus pés vão ficando pesados, bem pesados. Seus braços bem pesados. E você está indo muito bem. Respira, se conecta com o seu corpo. Respira mais uma vez do seu jeito, ao seu modo. Leve as suas mãos agora a sua mão nessa região. Respira do seu jeito. Silencie. Se vier algum pensamento agora, deixa ele passar. Conversa com ele. Diz assim para ele, pensamento, você é muito importante para mim, mas agora não. Já já a gente conversa. E eu ouvir o barulho do coração e o pulsar dele. Isso. Respira. E nesse momento, no centro do seu coração, nasce uma esfera de luz. Cada um aqui do grupo vai ter uma percepção diferente de luz, de esfera de luz. Porque essa luz que nasce no seu peito é a energia da cor que você está precisando hoje. Então, não julgue, não se preocupe, simplesmente aceite o que se apresenta para você. Se você não conseguir visualizar, sim, ou ouça a sua intuição dizendo é tal cor e aceite essa cor. Aceita essa cor porque é o que você precisa. E essa esfera, conforme você respira, ela vai crescendo, crescendo, se tornando um círculo grande, forte, trazendo para você a energia que você precisa. Isso. Sinta a força dessa luz.
Eu vou dar um tempinho para você sentir essa força. Como o seu corpo fica? O que você sente no seu corpo, no centro do seu peito? Uns vão sentir alegria, satisfação, paz. Outros vão sentir angústia, tristeza, raiva. Quem estiver sentindo, estiver com um sentimento baixo padrão, você precisa dessa cura, dessa energia para aliviar essa emoção, esse sentimento que está aí. Quem estiver sentindo paz, alegria, felicidade, essa luz vai potencializar esse sentimento, essa emoção de padrão vibratório maior. Vai sentindo essa chama, essa luz, essa esfera, ela está trazendo aquilo que você precisa e potencializando aquilo que você tem. E você está indo muito bem. Sente mais um pouco. Se você conseguir permitir que essa energia corra pelo seu corpo, indo até os seus pés e indo até o centro da sua cabeça, sente essa energia correndo em sensações no seu corpo. E está tudo bem. Você está indo muito bem. Respira. Permita-se ser ressignificado quem precisa. Potencializar aquilo que você trouxe. Está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Se você quiser repetir a frase, está tudo bem. Está tudo certo. Está tudo bem. Está tudo certo. Inspira, desce suas mãos, retorna suas mãos onde elas estavam. Respira mais uma vez. Vamos iniciar para preparar para voltar, retornar com essa força que precisava. Respira, vamos voltando lentamente com essa força. Permita que os seus pés se mexam lentamente. Vai mexendo os pés, as mãos. Mexe seu pescoço um pouquinho. E antes de abrir os olhos, vamos fazer 3 respirações mais profundas. Puxe o ar com sensação de gratidão. Mais uma vez. Quando você se sentir pronto, pronta, preparado ou preparada, pode abrir os seus olhos e trazer essa sensação com você. Gratidão. Prontinho, Marcelo. Ah, que maravilha, né? Tudo bem, pessoal? A meditação também é um recurso de, de, de equilíbrio, de paz interna, de tomada de consciência de si mesmo. É tão importante. Não,
isso é para toda a vida, mas em especial esse mês que nós estamos, né, chamando a atenção para o Janeiro Branco sobre falando sobre a saúde mental, então a meditação é um recurso essencial de autoajuda, de autoconhecimento, de equilíbrio, de paz, de tomada de consciência, e eu fico assim apaixonado assim, o quão é importante esses momentos que nós temos aqui, principalmente no grupo, onde você possa se centrar em si mesmo, ter esse momento especial só para você, de auto amor, de autocuidado, de acolhimento. E para você que é instrutora de meditação, né, Dani, eu acho o seu trabalho é de um amor assim que a, que a gente percebe e sente na própria condução, na voz, de como que se desenrola, porque tem um começo, tem um meio, tem um fim, e, e é um recurso que é muito válido, né, para quem deseja experimentar, conhecer, praticar, né, de ter esse, né, um momento, né, consigo mesmo, né, esse momento de centramento que um dos benefícios que a meditação promove, eu não sou um expert como a Dani, mas a Dani está aqui para me corrigir e falar um pouco sobre isso, porque nós estamos em 5 pessoas, a Miriam ela vai ficar conosco até um período, eu não sei se a Sandra está disponível para a constelação, tem a Márcia, tem você, talvez eu faça um exercício sistêmico ou alguma coisa assim, porque quando dá para a gente fazer a constelação de grupo, dá, quando não dá, não dá, e tudo bem. Mas eu queria ver o que a Dani vai dizer agora, ou se alguém quiser compartilhar, falar alguma coisa sobre a meditação, o momento é agora. E eu quero falar um pouquinho sobre as constelações familiares muito rapidamente assim, e a gente vai para um exercício. Ô, Marcelo, a meditação, eu uso ela é tão. Ai, você consegue colocar meditação em vários recursos terapêuticos. Como hoje, minha atuação bastante está sendo como um reflexoterapeuta mesmo, eu trabalho tanto a parte física quanto emocional, e a constelação, né? Lá na clínica tenho feito até bastante constelação, graças a Deus, e a você que me ajudou muito nesse processo, sua presença no grupo, me auxiliando, enfim, me abriu, assim, né? A consciência, perdi a insegurança, enfim. Então, eu agradeço muito. E quando eu estou na reflexo, quando eu vou começar a minha sessão de reflexo e meu paciente vai para a maca, eu entro com um pedacinho da meditação para eu me conectar com ele. Porque a reflexologia também parece uma coisa assim, a reflexologia tem pessoas que olham como uma massagem no pé. Ela mas tem um fundamento. Quando a gente se conecta com o nosso paciente, eu coloco ele para respirar, para relaxar, ele recebe a energia daquela, quando você toca o ponto de uma forma muito mais profunda. Eu tenho feito essa experiência, eu tenho observado uns pacientes, eu não faço isso para observar como que é só uma questão mesmo de pesquisa, e outros eu uso a questão do relaxamento antes, né? Eu coloco na maca, eu apago a luz, deixo a luz bem baixa, trabalho com a cromoterapia, com a aromaterapia ali. Então, quando eu entro nesse processo de. Gente, é coisa de 3 minutinhos que eu coloco o paciente na maca para relaxar, com uma indução de respiração meditativa, por exemplo. O retorno que ele me dá de melhora é muito mais rápido do que o paciente que eu não coloco. Eu coloco na maca, eu ajeito ele, mas eu não induzo ele com essa questão da meditação. O retorno de melhora que ele me traz é um pouquinho mais lento. Então, quando eu preparo o paciente e me conecto, coloco minhas mãos ali na palma, na planta do pé dele, a palma da minha mão com a planta do pé, e
faço essa conexão, o resultado é mais rápido. É muito legal, é muito legal. Então, a meditação a gente pode incluir ela em várias terapêuticas, várias, né? Você que faz a constelação, você já faz algumas meditações também, isso já fez comigo, já me guiou muito bem e guia muito bem. Quando você começar a atender a parte psicanalítica, introduz, nem que fosse de forma rápida, porque o resultado é muito mais rápido, né? Porque você relaxa mais, né? E a meditação, ela não deixa de ser uma auto-hipnose, né? Uma autoindução aí. E ela tem um resultado muito profundo mesmo, mesmo. Às vezes, só da gente parar, né? O que é meditar? É eu parar um minuto, fazer as 3 respirações, sentir, me conectar com o meu corpo, melhor lugar, colocar a mão no coração, que a gente se conecta com o corpo, já vai dar uma melhorada. É uma dica para quem está no grupo, né? Às vezes está num processo de ansiedade muito grande, preocupado com alguma coisa, para um pouquinho, respira 3, faça 3 respirações profundas, coloca a mão no coração nesse momento, conecta seu corpo, que você e ele ali, dá uma melhorada. É muito, gente. É muito bom. Uma hora você vai ficar estressado, vai esquecer, mas se você vai criando hábito, vai chegar um momento que você não esquece. É tipo, você parece uma coisa, fala, nossa, peraí, deixa eu respirar um pouquinho. Você nem vai estar estressado. Você já vai fazer isso, porque vai se tornando um hábito. E é muito bom. É um instrumento poderoso. O Bert Hellinger tem vários livros dele que tem algumas meditações guiadas por ele escrita, né? Então, o Bert Hellinger sempre ressaltou a importância de, antes de qualquer trabalho de grupo de constelação que ele fazia, ele tinha momentos ali de meditação. Ele iniciava com a meditação durante os workshops que ele fazia, ele colocava também o uso da meditação, ele colocava, né, ele colocava constelado ali o grupo para ter esse momento de centramento de si, e ali, né, preparar e conduzir um trabalho de constelação familiar. E eu, como constelador, eu fiquei muito mais atento a isso por conta do Bert Hellinger, porque é um recurso que ele usou e abusou muito das meditações, né? Meditações né, que ele foi criando ao longo do tempo com esse trabalho, com as necessidades que ele observava ali do grupo a qual ele estava ali conduzindo, né, naquele trabalho, naquele dia. Então, é uma ferramenta poderosa, eu aprecio muito, eu tô em passo de formiguinha, eu tenho nos meus trabalhos individuais, quando eu faço o trabalho de grupo de constelação, eu uso muito disso, assim, não algo que eu fique ali meia hora ali, sabe, meditativo, mas ter esse momento assim de uns 3, 4, 5 minutos ali de centramento e é muito bom. Isso abaixa aquela ansiedade do grupo, né, as expectativas, a pessoa ali ela se sente, ele tem um momento ali que é muito bacana, muito legal. Eu queria perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre as constelações familiares, se alguém tem alguma dúvida sobre esse trabalho, como que vocês veem, observam esse trabalho, né? Se a Sandra estiver disponível, se ela quiser perguntar alguma coisa, um momento agora, quanto a Miriam também. A Daniela é consteladora, a gente sempre tem dúvidas, as nossas dúvidas, o estudo também não para. A Márcia também, né, se tiver alguma pergunta também para fazer. Se eu não quiser abrir o áudio e falar, põe no chat. Mas a constelação familiar ela foi co-criada pelo Bert Hellinger. Eu quando eu falo que ela foi co-criada, porque esse movimento fenomenológico já existia e o Bert Hellinger ele foi consolidando isso com tudo que tinha de melhor na época dele que ele conheceu a nível de terapia. Então, as bases das constelações familiares, ela vem da psicanálise, do psicodrama, das estruturas familiares com a Virginia Satir, da PNL, das meditações, da hipnose. Então, a base da constelação familiar tem essas pontas soltas de outras terapias. E o Bert Hellinger, ele foi psicanalista, filósofo, teólogo, ele foi padre por um pouco mais de 20 anos.
E a vida inteira ele sempre trabalhou com grupos, né? Inclusive a constelação familiar criada pelo Bert Hellinger é de grupo, ele não criou, né, constelação com boneco, com constelação com bonequinho na água, no fogo, em qualquer outro lugar. O Bert Hellinger sempre trabalhou com grupos, sempre trabalhou com pessoas. E depois ficou esse trabalho entreaberto, que é onde vieram outros profissionais após o Bert Hellinger, que hoje nós temos das mais variadas formas de se fazer a constelação hoje, como individual com bonequinhos, como constelação de grupo com bonecos e mais pessoas, ou um grupo só de pessoas, como constelação na água, com âncoras de solo, porque tudo para a constelação familiar é ferramenta, é instrumento para que a gente possa ali acessar um campo de informação, que é o campo que nós acessamos num trabalho de constelação familiar. Então, eu sou muito grato ao Bert Hellinger, porque é um trabalho que eu digo que salvou a minha vida. Né? É um trabalho que eu vivencio diariamente, porque a constelação familiar é uma filosofia de vida. Constelação familiar não é terapia. O Bert Hellinger, ele consolidou esse trabalho não para ser de uso terapêutico, apesar dos efeitos terapêuticos para quem se permite participar de uma constelação de grupo, ou com boneco, ou de que forma for, sente esses efeitos terapêuticos no corpo, mas não é um trabalho terapêutico. Porque todo o trabalho terapêutico parte de uma análise, e a constelação familiar ela não é um trabalho analítico. É por isso que ela não é terapia. Uma sessão de constelação familiar, seja ela de grupo, com pessoas, ou com bonequinhos individualmente, é uma sessão que a gente realiza ali e ela acontece ali e agora. Acabou o trabalho, acabou a constelação, encerrou a constelação, acabou aquele processo. Ela não é um trabalho que tem uma continuidade, por isso que não é terapia. Nós observamos no campo de constelação familiar aquilo que se apresenta ali naquele momento. Raras exceções, o Bert Hellinger, isso está em livro, que ele fazia workshops e às vezes ele começava uma constelação com uma determinada pessoa e ele encerrava em um determinado momento ali e no outro dia ele retomava com aquela pessoa. Mas aí são casos que são exceções de workshop de grupo que ele montava de 2, 3, 4 dias. Mas, no geral, é um evento que começa, que ele desenvolve e termina ali. Constelação familiar não tem uma continuidade. É por isso que não é terapia. Porque para quem trabalha com análise, a gente vai analisar aquele processo. Num trabalho de constelação familiar, a gente vai observar o que fenomenologicamente ali se apresenta, através de movimentos, sensações, sentimentos. Que seja com representantes humanos dentro desse processo, ou no trabalho individual que está ali só você, o cliente, e o cliente acaba acessando todas essas informações do seu próprio campo, junto ali também com o constelador familiar. Então, o trabalho das constelações familiares é fenomenológico, não é analítico. E é um trabalho que é lindo. Eu não conheço um outro trabalho assim, que me toca tanto, que mexe tanto comigo igual as constelações familiares. Eu não sei vocês, né? Cada um tem a sua técnica, né? Que nem um exemplo, eu não gosto de hipnose. O fato de eu não gostar de hipnose não quer dizer que ela não presta. Eu não vejo recurso para mim, assim, mas eu gosto de constelação familiar, eu gosto de reiki, eu não gosto de barra de axis. E a constelação familiar também, como qualquer outro processo, ela também não é para todo mundo, porque nem todo mundo está aberto, está receptivo ao pensamento sistêmico. Porque é um trabalho que, como a primeira lei das constelações familiares, que são as leis que regem os relacionamentos humanos, que é o que a gente observa no trabalho de constelação familiar, que são 3 leis: a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei de equilíbrio de troca. Então, a lei do pertencimento ela vai falar que todos pertencem, que todos fazem parte, e que nada e nem ninguém pode ficar excluído. E quando a gente fala isso para alguém que ainda está no rancor, que está na raiva, que está no ódio de alguma situação que ela tem vivenciado, às vezes com um pai, com um abusador, ou com qualquer outra coisa, é muito dificilmente a pessoa ela vai falar assim, tá, mas eu não quero saber do fulano. Eu não quero nem pensar no fulano. O fulano, eu quero ver ele morto. E esse sentimento de exclusão que nós causamos no outro
ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar pessoas com o mesmo comportamento, com a mesma. Gente, só um minutinho. Com, com o mesmo comportamento do qual aquela pessoa eu já tive o problema lá atrás. Então, tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente não gosta, tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente não quer dizer, tudo aquilo que a gente não quer perto, tudo aquilo que a gente julga e critica, principalmente no nosso âmbito familiar, a gente fica emaranhado. E essa palavra, esse emaranhamento, a gente cria uma dificuldade no nosso sistema familiar, que isso se estende para a nossa vida em várias áreas, seja ela profissional, espiritual, com dinheiro, nos relacionamentos a dois, relação entre pais e filhos, filhos e pais, e isso se estende, porque nada e nem ninguém pode ficar excluído. Depois temos a lei da ordem, a lei da hierarquia, que, ou seja, né, os que vieram antes precedem os que vêm depois. E quando a gente inverte essa ordem, né, então quando a gente falamos dos pais, quando eu julgo os meus pais, quando eu critico os meus pais, quando eu falo mal dos meus pais, quando eu julgo os meus pais, a gente cria uma dificuldade na vida. Porque os nossos pais são grandes e nós somos pequenos. Os pais nos deram algo tão precioso que é a vida, que nós, como filhos, a gente jamais iremos compensar algo tão grandioso do qual a gente recebeu, que é a vida. E quando a gente julga e critica os pais, a gente adquire várias dificuldades na nossa vida, tanto na parte profissional, financeira, espiritual, de relacionamento, porque a gente sai fora do nosso lugar, a gente sai fora da ordem. E essa ordem também se estende no nosso âmbito profissional, nas relações, né? Então, no relacionamento a dois não existe essa ordem, essa hierarquia, mas o casal, eles se olham e se igualam, eles são iguais, não há menor nem maior. Então, a gente consegue acessar todas essas informações no âmbito da observação das constelações familiares, a gente consegue ver num trabalho de grupo o qual dessas leis que está em desequilíbrio, com qual dessas leis que está em desarmonia na sua vida e ao qual elas vêm com que vem acontecendo os problemas que acontecem com você hoje. Porque uma dessas três leis, ou as três, estão em desordem. E tudo aquilo que está em desordem na nossa vida é um emaranhamento, ou seja, é uma dificuldade, é um conflito, seja na família, seja no âmbito profissional, seja no casamento, seja na relação pais e filhos, em toda parte. É isso que a gente observa, porque a constelação familiar ela nos dá um diagnóstico daquilo que está acontecendo na nossa vida. Qual é a causa raiz que eu não consigo ganhar dinheiro? Qual é a causa raiz que eu não consigo arrumar um bom trabalho, ainda que eu tenha 3 faculdades? Eu não consigo parar emprego, eu não consigo parar com os relacionamentos, toda hora eu estou doente. A constelação familiar ela consegue nos dar uma causa raiz de tudo isso, que às vezes está na nossa infância, que às vezes está na nossa ancestralidade, na nossa família, nós repetindo um padrão familiar. Para Peter ser um exemplo, né? Eu venho de uma família pobre, muito pobre. De repente eu começo a ganhar dinheiro, às vezes inconscientemente, para me pertencer e continuar fazendo parte do meu sistema familiar de igual, onde todos possam me olhar com bons olhos, eu passo a ganhar dinheiro, eu vou começar a auto me sabotar, porque daí eu não vou conseguir juntar dinheiro. Alguma coisa vai acontecer a qual que eu vou entrar na mesma vibração e na faixa etária igual a todo mundo. Então eu também vou repetir um padrão também de pobreza. É isso que a gente consegue observar no trabalho como esse. E a lei de equilíbrio de troca, ela vai falar que quem muito dá nas relações tira a dignidade de quem recebe. Quem muito faz tira a dignidade do outro. Então nós temos que equilibrar essa lei entre o dar e o receber, entre o dar e o tomar. Se eu recebi um presente, eu posso compensar com outro presente. Se alguém me faz alguma coisa, eu posso compensar fazendo uma outra coisa, mas isso tem que ser de uma maneira onde que eu não faça muito e o outro não faça nada, porque isso entra em um desnível. E a gente também cria dificuldades na nossa vida de conflitos quando a gente quer fazer demais pelo outro, quando a gente quer salvar a vida das pessoas, quando a gente quer resolver os problemas do outro. Que nem um exemplo, eu como filho não posso resolver os problemas dos meus pais, ainda que eu acho que um está um pouco mais certo, o outro está mais errado, mas aquilo que eu acho dentro da relação deles, para mim, não me interessa.
Então, quando eu tento ajudar os meus pais, então a forma de ajuda é que vai determinar se eu vou ficar emaranhado ou não. Se eu estou entrando em uma situação onde eu vou criar conflitos na minha vida ou não. É da forma como a gente entra e como que a gente age na vida das pessoas nesse âmbito da ajuda. Então, a constelação familiar, ela nos dá essa base para olhar para aquilo que nos está emaranhando e qual é o caminho de solução para aquele meu problema, qual é a tomada de consciência, qual é a percepção que eu tenho que ter de mim mesmo ou do meu sistema familiar, aonde eu estou repetindo um padrão e eu possa mudar aquilo, né? Que eu possa ressignificar aquilo na minha vida. Então é um trabalho fantástico, é um trabalho lindo, e eu sou muito suspeito em dizer e falar sobre as constelações familiares, porque, como eu já disse aqui, é um trabalho que mudou a minha vida. E eu vejo nos atendimentos que eu faço o quanto que as pessoas também conseguem se transformar e ressignificar a própria vida com esse trabalho das constelações familiares, né? Esse, esse movimento de alívio, de equilíbrio, de cura. E quando eu falo de cura nas constelações familiares, porque é um trabalho que é tão complexo. Eu não gosto de falar de cura, eu gosto de falar de melhorias, mas a gente tem casos, eu conheço alguns, inclusive, né, que as pessoas, quando elas acessam um trabalho como esse, elas realmente transformam a vida, elas melhoram de alguma enfermidade, chegam até a se curar muitas das vezes. Porque se aquela doença que está no físico daquela pessoa, se aquela doença está na forma de você incluir um excluído do seu sistema familiar, quando você faz um trabalho de constelação familiar, que você consegue acessar essa informação e ressignificar, automaticamente, quando você faz uso né, de uma medicação, ou de uma quimioterapia, ou que você faz um tratamento com remédio, ou com terapias alternativas, o efeito da medicação, ela começa a fazer efeito, porque você já não está mais emaranhado. Então, quando você toma, faz uso do tratamento medicamentoso, a cura, ela consegue te acessar mais rápido. E as pessoas realmente elas melhoram e se curam, porque elas não estão mais emaranhadas para o sistema. Aquela doença ela não faz mais serventia para você incluir um que estava excluído, porque agora aquele que está excluído ele faz parte. E a doença ali muitas vezes some ou ameniza, e é muito interessante esse movimento. Então é um trabalho que as constelações, né, ela consegue nos proporcionar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém queira falar alguma coisa? É só abrir o áudio e falar que eu vou ir ali no banheiro e eu já venho. Dani, cadê tu? A Miriam pode abrir o áudio e falar. Eu já venho. Tô aqui. Uhum.
Oiê, voltei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Como que vocês estão aí? Eu gostava, Marcelo, posso? Claro. Por exemplo, como é que uma constelação poderia me ajudar? Eu dou o exemplo. Eu hoje, estou completamente bloqueada do lado direito. Quando eu falo completamente bloqueada, é mesmo, da cabeça até ao pé, à planta do pé. Como é que uma constelação familiar pode me ajudar nesse sentido? Há possibilidade ou não há possibilidade? Nenhuma coisa e nem outra. Eu não sei como que esse trabalho possa fazer efeito na sua vida. Porque tem algumas doenças que elas já estão cristalizadas já no corpo, elas são enraizadas e não tem muito o que fazer, não. Mas dependendo do movimento, pode ter algum tipo de melhora. Eu não tenho como dimensionar isso. E é um trabalho que a gente não propõe um tipo de cura, percebe? É um movimento. Não, é Então, para entender, o que é que pode ter levado à bloqueação. é, porque é um movimento que, quando já está instalado no físico, tanto pode continuar a mesma coisa e não ter efeito nenhum, ou pode ter um pouco de melhora ou uma melhora total. Mas a gente, eu não tenho como dimensionar isso para você, o Miriam. Eu não tenho como dimensionar isso, não. Mas de alguns trabalhos que eu já tenho observado, que eu tenho presenciado com outros consteladores e até mesmo comigo, acontece algum tipo de movimento, mas eu não sei como dimensionar isso. A gente não consegue explicar, né? A gente não acaba Mas por você não já saber fez alguma para onde constelação vem. já para olhar para Não, isso? não, não, é mesmo o princípio. Sou mesmo iniciante, é a primeira vez que estou aqui Uhum, e adquiri o curso, já estou bem avançada no curso, né? uhum. Mas ainda não vi nada, não vi nenhuma constelação e gostava de saber, por exemplo, quando a pessoa fica bloqueada, se, por Quando você exemplo, fala bloqueada sem movimento, é isso? No corpo eh, físico, você está dizendo? Você teve um. Você teve. o nervo ciático está inflamado, digamos que é mais uma Tá. inflamação, é uma Uhum, inflamação tá. que condiciona os meus movimentos. Entendi. É Do bom lado, olhar para isso numa sessão de constelação familiar, sim, para ver para onde que essa dor no ciático, para onde que essa inflamação ela olha. Isso a gente só pode só observar no campo e depois de todo esse movimento ver como que isso se move no seu corpo. O que que te impede esse movimento, né? Aonde que essa dor, esse bloqueio, essa paralisia, aonde ela está condicionada, né? É bom fazer, ajuda muito. Isso pode melhorar. Mas é o que eu estou te dizendo, eu não gosto de dar uma garantia, de falar assim, olha, faça uma constelação que é daqui, sei lá, que daqui uma semana você vai estar andando de novo sem dor nenhuma. A gente não não, sabe. Não, não você é nesse entendeu, né? exagero. É, Eu, né? é, 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 Sim, é é só para te dar assim um não, exemplo, mas ajuda muito. Mas esse ajuda muito, eu não sei te dimensionar o quanto, e até porque a constelação familiar ela depende muito também do nosso movimento. Um exemplo, vamos supor que essa sua dor ela seja relacionada, é só um exemplo, tá? Só uma coisa sim, bem, bem artificial. Vamos colocar que essa inflamação ela tem algo a ver com alguma situação relacionada ao seu pai e que você tem uma resistência em relação à figura paterna. sim. Se você não conseguir ressignificar esse conflito internamente dentro de você, onde você consegue somatizar no corpo uma dor no ciático, a constelação familiar, muitas das vezes, ela não pode ter efeito nenhum. No Exato. sentido de que ela vai precisar de um movimento seu interno para a cura. E às vezes, muito dessa cura é a gente olhar para o nosso sistema familiar, né? Dar um lugar para o pai, para a mãe, ou qualquer outro tipo de situação que é onde a gente mostra que a doença, porque a doença no sistema familiar, porque a doença ela está a serviço de algo muito maior que está ali contido no sistema, ou seja, às vezes pode estar representado por um aborto que não foi visto, às vezes pode estar representado através de que alguém tenha cometido suicídio que não foi visto, pode estar em alguém que esteja excluído,
mas só abrindo mesmo um campo para a gente olhar para isso e ver e o quanto que isso vai reverberar em você a nível da sua saúde. Então, é olhar dentro mesmo de um trabalho de constelação e ver para onde que tudo isso olha, esse bloqueio, essa paralisia aí que você está sentindo. Então, eu Uhum. poderia falar aqui para você 1000 coisas, mas só quando a gente abre o campo, a gente vai ter, através da observação, a gente vai ver para onde que isso tudo está olhando, para onde que isso está voltado, que somatiza em você essa paralisia, esse bloqueio, essas dores, enfim. Entendi, obrigada. Por nada, Miriam. Eu espero ter ajudado e a fazer um trabalho mesmo, olhar para isso. E, claro, a constelação familiar, ela jamais irá também substituir o tratamento médico. É interessante fazer um trabalho de Claro, constelação, mas automaticamente também junto com acompanhamento, seja medicamentoso com ortopedista, seja através de um trabalho de acupuntura, com outras, né, é, claro. terapias alternativas, mas muito mais que isso, né, é olhar para nós, né? O que que me levou eu a somatizar algo no meu corpo físico que me paralisa, né? E como que eu posso ressignificar isso, né? O quanto que eu possa retomar o equilíbrio, né, do meu caminhar e do meu andar. A constelação familiar ela pode te dar um norte, né, sobre isso, mas nunca, ela jamais irá substituir o tratamento médico. Ou seja, quando eu faço uma sessão de constelação familiar e que eu percebo aonde que eu estou emaranhada com isso e eu consigo ressignificar, o tratamento medicamentoso ele vai ter um efeito muito mais fácil. Ainda que não esteja, ainda que através das constelações familiares, ainda que eu faça um trabalho, ainda que eu não sinta tanta melhoria no físico, mas pelo menos no meu sistema eu não estou mais amaranhada com aquilo. Sei. Né? E tem ainda todo um processo, às vezes lento, às vezes demorado, com um tratamento com o médico, né? Às vezes de 1, 2, 3, 4 meses, enfim. Aí depende do tipo de problema que você tiver. Mas ajuda muito. Eu fazeria uma constelação para olhar para isso. Mais o tratamento médico. Exato. Obrigada. Por nada, Miriam. Estamos às ordens aí para pergunta. Eu adoro responder pergunta. Se a Sandra tiver alguma, abre o áudio, fala. Se a Dani tiver alguma pergunta, também abre o áudio, fala. Se a Márcia tiver alguma questão, também abre o áudio e pergunta ou fala alguma coisa. Pra ver. E aí, meninas? Então, Marcelo, dá para ouvir o que eu estou falando? Não. Dá sim. Tá Então, perfeito. é super importante, assim, eu já tinha ouvido falar muito na constelação, né? E quando eu fiz com o Marcelo, quando eu fui introduzida em toda essa questão, é, foi muito assim, foi uma experiência que me trouxe uma visão, né, das coisas diferente, né? Eu pude perceber que, por mais que você segue o seu caminho, a gente precisa estar de olho naquilo que a gente já escreveu lá atrás, né? Muitas vezes uma situação que a gente não resolveu, uma situação que a gente acha que está resolvido, pode sim estar lá na frente te trazendo alguns prejuízos, né? E como o Marcelo diz, não é uma cura, não é coisa que envolve religião, nada disso. Cada um passa por essa experiência, e essa experiência da constelação, no meu caso, eu achei que foi muito, é, como é que fala, me ajudou e muito, e continua me ajudando, porque acredito que seja um processo, né? Um processo que você faz, você vai descobrindo as coisas lentamente, ela não tá para você descobrir coisas e condenar as pessoas, né? Olha, tá vendo, eu descobri lá que fulano de tal, não sei o que, não. É para você poder se desvencilhar, né, para mim, de algumas coisas que ficaram lá atrás, que estão lá atrás, para você seguir, porque a gente tem um caminho para seguir, né? E enfim, muitas vezes algumas coisas que até ficam meio que guardadinho lá, na hora que você vai ver, fala, puxa vida, né? Isso daqui acabou interferindo. Então, eu acho que é isso que você falou, é sempre, cada um tem uma experiência, cada um traz uma visão de mundo, e a constelação ela vai trabalhando a gente, né? Não é um local
assim, até pode ser, como você falou, de cura, né? Muitas vezes é uma cura interior mesmo, de você poder olhar as coisas de uma outra forma, né? Porque nós somos passíveis de erros, nós somos seres humanos, mas eu acho que cada vez que a gente procura o melhor para a gente, que é o melhor, ter uma visão diferente, ter um olhar diferente para uma situação, a gente consegue resolver ela, né? Uma vez eu ouvi dizer que tem eu não sei se é um ditado, não sei o que que é, que em determinados países, quando a pessoa, por exemplo, ela matou uma pessoa, eles pegavam essa pessoa e que morreu, colocava junto, amarrava junto com aquela outra pessoa que cometeu, para que as duas pudessem, aquela que está morta, pudesse matar a outra em vida por conta do crime que ela cometeu. Eu não sei onde eu ouvi isso, e é uma coisa que se usa muito. Então, é importante que a gente se desvencilhe dessas coisas para poder seguir nosso caminho. E é um processo, nada é por acaso não, nada acontece no piscar de olhos, né? E muitas vezes o movimento que o Marcelo fala que dá no campo é uma coisa que só quem vivencia sabe, né? E a gente tem muitas pessoas que você fala de constelação, é verdade, eu já usei, é verdade, isso foi bem bom para mim, entendeu? Sem necessariamente ficar dizendo, olha, isso foi bom porque eu tinha um problema assim, assim, assim. Não, não é isso. Tá? Eu não encaro, eu encaro como o Marcelo falou. Isso vai mudando, fica mais fácil o caminhar, né? Entendeu? Porque o caminhar da nossa vida, a gente vai ter um começo, meio e fim, né? Então, facilita o nosso caminhar, entendeu? Então, eu acho que para quem não passou por essa experiência, eu acho que é importante passar e ver o benefício que traz, né? O benefício que está trazendo para mim e para outras pessoas. E é contínuo, né? A gente não. Ah, tá, agora eu fiz uma constelação, nossa, tá tudo certo. Não, não. Ela é um processo, e é nesse processo que eu acredito, entendeu? É isso, viu, Perfeito. Marcelo? Obrigado, e é perfeito, porque o Bert Hellinger, ele a vida toda, ele morreu com 92 anos, e os meses antes dele morrer, ele ainda fez uma constelação, porque ele ainda tinha uma questão tamanho. Porque o Bert Hellinger, na época da Segunda Guerra Mundial, com 19 anos, foi ele e o irmão para a guerra. E a mãe do Bert Hellinger recebeu uma carta dizendo que os dois filhos tinham morrido, o Bert Hellinger e o irmão. Isso está num dos livros dele, e ele conta essa história. E o Bert Hellinger, ele conseguiu fugir da guerra. E isso está no livro Um Lugar para os Excluídos, ele detalha mais isso, falando que ele fugiu e ele chegou em casa. Quando ele chega em casa, que a mãe dele abre a porta, a mãe dele olha para o Bert Hellinger e fala assim, mas foi você que sobreviveu? E começa a chorar e sai correndo. Eu fico imaginando para ele com 19 anos o quanto que isso impactou nele, porque talvez a mãe gostasse um pouco mais do outro irmão, porque ela ficou surpresa quando viu ele. Ela fala, mas foi você que sobreviveu? E ali ela percebeu que tinha morrido o outro filho, e como morreu mesmo. Então você percebe que... E era o Bert Hellinger, né, que foi quem deixou todo esse trabalho para nós, mas ainda assim ele ainda tinha questões ainda com a mãe, com o sistema familiar dele, com tudo que ele vivenciou ao longo da vida. E é como você disse, Márcia, é um processo. Então, a constelação familiar, para quem tem a oportunidade, às vezes, de fazer um curso, como eu fiz, para quem tem a oportunidade de passar por uma sessão de constelação familiar, de ser constelado, é um trabalho que nos proporciona uma tomada de consciência. Eu acho que a palavra-chave para mim da constelação, na minha percepção, é essa tomada de consciência de si e da própria vida, e daquilo que você pode mudar com aquela percepção que você teve vivenciando aquele trabalho que você participa, porque agora é tudo com você. E cabe a você agora dar esses novos passos de transformação e de ressignificar a própria vida. E é claro, e como eu comecei dizendo, né, falando, né, a constelação familiar não é terapia, não é algo como as psicoterapias, como o trabalho com psicólogo, com psicanalista, que você vai lá semanalmente fazer, ser trabalhado. Então, a constelação familiar é um evento único, que não é algo que você faça todo dia, toda hora, apesar que tem profissionais que fazem isso, e tudo bem, eu não faço isso, porque eu consigo dimensionar, eu sei o quanto que esse trabalho ele pode reverberar dentro de mim, ou de um outro que, né, que passa por esse processo, então a gente tem que esperar com que as coisas soltar, esperar com que as coisas vão se organizando e vão acontecendo, a gente não sabe como dimensionar isso.
né? Então, é perfeito o seu comentário, porque é um trabalho para a vida toda, de autoconhecimento, de ajuda, de ressignificação e de transformação, porque a todo momento nós temos um problema. Então, feliz aquele que faz um trabalho terapêutico, né? Que passa com psicólogo, com psicanalista, que faz uma sessão de constelação familiar, e quando você toma aquilo para ser aquele trabalho, né? Que você coloca dentro de você, e com essa percepção, essa nova tomada de consciência que você tem da sua família, do seu sistema, daquilo ao qual você está emaranhado, tá, então qual é a minha parte? O que cabe a mim a fazer agora? E você ali determinar e trilhar um outro caminho. E você vai sentindo isso no próprio físico, no corpo, no seu dia a dia, as coisas vão acontecendo, né? E a gente não tem como explicar isso. E como eu disse, eu não gosto de falar de cura, né? Porque cura para o nosso trabalho, o qual eu realizo, dá charlatanismo. Eu gosto de falar de melhorias. É um trabalho que ajuda nesse processo, de cada vez mais a gente ficar um pouquinho melhor, né? E eu já vi relatos, né, de coisas extraordinárias, assim, com esse movimento. Meus gatos estão brincando aqui com meus bonequinhos que eu deixei separado aqui, eles estão rolando com ele no chão. Ô, meu pai. E é isso, Dani, você tem alguma coisa, Sandra? Seu áudio está fechado. Hoje não, tá tranquilo. Seu fechou agora. Eu vou eu vou encerrar a gravação e a gente faz um exercício sistêmico, pode ser? Se o grupo aceitar, tá tudo bem. A gente faz um exercício aqui rapidinho. Por Eu mim, não vou tudo bem, deixar Marcelo. gravado, mas eu quero agradecer aqui a presença de todas vocês e gratidão, né, Gratidão. por mais um encontro, por mais uma meditação, por mais um bate-papo. E até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, Dani, obrigado. A Sandra, a Miriam, a Márcia que caiu, acho que vai voltar. Um beijo. Eu vou encerrar aqui a gravação.